Eu queria saber com você, em geral mesmo, o que que você acha com relação até às meninas que você tem tratado nas suas formações, quando você fala sobre essa comunicação, o que você sente delas, além do que você já disse, né? O que que você percebe que ainda ali precisa. Você falou que o estudo, primordial. Mas o que que precisa, você acha que precisa mais ali para elas perceberem a importância dessa comunicação nesse trabalho? Vamos lá. É bom, é boa, boa, muito boa a sua pergunta. O que que eu percebo nas minhas formações, né? Eu mentoro há 4 anos mulheres que cuidam, mas mesmo como cuidadora eu já via uma defasagem muito grande na comunicação, como as meninas estão comentando aqui, né? Acho que é tudo falta de comunicação, né? A Dani está colocando aqui. Então, o que que eu penso? Primeiro, essa questão da base, porque veja, tem a comunicação verbal e a não verbal. A não verbal, você disse muito bem, eu falo quando eu olho, eu falo quando eu me visto, eu falo, né, por imagem, eu falo até no meu silêncio. Eu falo até quando eu não falo nada. Então a gente tem que ter um cuidado. As pessoas não têm. As pessoas acham que só estão falando quando estão verbalizando. Na parte da verbalização, tem uma defasagem de base. Então, base de escrita, base de interpretação, base de riqueza de vocabulário, existe uma falta, tá? E isso pode ser corrigido muito facilmente, basta a pessoa querer. Na base do não verbal, tem uma falta de sensibilidade, tem uma falta de consciência. Como eu falei para vocês quando adentram a casa das pessoas, né, se é que você atende em domicílio, você está adentrando o universo do outro. Então, às vezes, falta um respeito, sabe? Eu tenho uma frase que eu separei aqui, que tem até essa fotinho do Charlie Chaplin. E ele. Aqui é um cinema mudo, tá, gente? Só que esse cara, quando se comunicava, ele falava tudo. Olha essa foto aqui, né? Se você parar para olhar essa foto já diz tudo sem dizer nada. Então, com a sensibilidade, se você tiver, você já se comunica muito bem. Veja com os olhos do outro, tenta ouvir com os ouvidos do outro, tenta sentir com o coração do outro. Não fica ensimesmado no seu próprio universo, achando que tudo é pessoal. Porque a sua comunicação vai sair truncada. E se a sua comunicação sair truncada, o que que você vai fazer na maioria do tempo? Se comunicar mal. Como eu acabei de falar, a gente passa no quase 100% do tempo de trabalho se comunicando. Então, veja, se você se comunica mal, aumenta a probabilidade de você ser processado. Você acredita que profissionais de saúde, na maioria das vezes, são processados por uma comunicação errônea? Simples assim, porque você falou A, o outro entendeu B, e aí ele te processa porque ele acha que ouviu de você o C. Então, se você não tiver muito cuidado em entender o que é uma boa comunicação, pautada no respeito, pautada na consciência, principalmente na consciência da dignidade da pessoa idosa, que as pessoas também estão dispersas para isso, né? Eu acho que a pessoa idosa merece um tratamento de excelência, e esse tratamento de excelência perpassa por você saber tratar os profissionais de saúde que atendem ele, saber tratar os familiares né, que estão ali dando o suporte. Então, essa boa comunicação perpassa pela sua habilidade de treinar essa comunicação, ter um vocabulário rico, uma dicção, não precisa ser perfeita, né, mas inteligível, né, porque você se atente se tem interferências nessa comunicação, se tem ruídos externos, se atente se você está de frente com a pessoa, se atente se essa pessoa está prestando atenção em você, tudo isso é treino para que essa comunicação saia de forma excelente, né? Então se atente nesse aspecto verbal, no aspecto não verbal e principalmente está faltando uma coisa muito na atualidade, Madelon, que eu acho que é saber escutar. Então, eu estava aqui te escutando, apreciando quais são as defasagens que a gente pode pontuar aqui nessa live para poder ajudar as cuidadoras, né? Cara, saber escutar. A escutatória foi um termo utilizado por um autor muito aclamado aqui da nossa literatura brasileira, que foi o Rubem Alves. Ele falou, gente, as pessoas perderam a capacidade de escutar. E aí eu trouxe outra frase, né, dele aqui, ó. Sempre vejo anúncios de oratória, nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Para você atender bem o idoso, você vai ter que aprender a ouvir. Você vai ter que ter essa sensibilidade de, ó, peraí, o que eu escutei? Às vezes isso demora, às vezes isso não é no mesmo dia, não é no mesmo horário, não é na mesma hora que você escuta uma coisa. Às vezes você vai precisar ir para casa, dar uma refletida, depois voltar, perguntar de novo. Eu lembrei aqui de um caso, você falando, agora você veja. Era um casal, tá? Por coincidência, é o da casa do fisioterapeuta que atendia. E já tinha passado lá umas 14 cuidadoras. E eu falei assim, eu vou para esse domicílio. Eu já Eu vou para passei esse por isso. domicílio. Eu vou para esse domicílio. Vamos lá ver que buraco negro tem ali que estão caindo lá dentro. Você não vai acreditar. Um casal de seus quase 90 anos. A gente está falando aqui de um casamento de 60 anos.
Nossa. Ali tem uma mulher, tá? Então, a gente não percebe que aquela mulher ali é uma mulher. Então, a gente vai lá, cuida do marido dela e foco nesse utente. Ela fica de lado. Ela começa ali a Uhum. implicar com a cuidadora porque ela começa a sentir ciúme. Primeiro que ela jurou na igreja, né, de se dedicar a ele na doença, na saúde e na doença. Então, ali ela já não está fazendo o papel dela. Então, dentro daquela mulher também, e aí tem uma mulher mais nova ali a cuidar dele, tem todo ali um, né? Então, eu comecei a perceber que o desconforto era esse, porque ela começou comigo nesse desconforto. O que eu fiz? Eu comecei a trazer essa senhora para os cuidados. Como? Coisas básicas. Primeiro, perguntando como foi a noite dela, me preocupando no mundo dela, tentando ver o que ela gostava também. E nisso eu ia cuidando dele, mas na atenção com ela também. E, e aí comecei a fazer massagem na perna dela. Gente, isso não durava 5 minutos, né? Porque ficava um pouquinho inchada e tal, eu fazia. Gente, era Deus no céu, Madelão na terra. Aí eu comecei a incentivar ela ao salão, que ela começou a pegar confiança. Pode deixar que eu fico com ele, vai lá, fica bonita e tal. Ela começou a fazer a unha. Hoje em dia, essa senhora me liga no meu aniversário, quer saber como que eu tô. Então, quer dizer, e eu que fazia exercício do marido dela, era essa casa, né? E eu consegui 5 clientes através dela, que eu fui para a empresa na época, foi direcionado para a empresa. Mas só porque aquilo ali eu descobri o que que era. Então, assim, é você ter olhos para ver. E aí as cuidadoras, é que ela é chata, porque ela implica, porque ela não querem perceber ali o que que o corpo daquela senhora está dizendo, o que que o rosto dela está dizendo. Porque ali não é bem pessoal, foram outras com a mesma postura, com a mesma coisa. O que está acontecendo? Alguma coisa está incomodando. E a gente, quando trabalha com idoso, a gente tem que saber qual é o incômodo. Sempre tem um incômodo. Né? É. Quem tem demência pode ser fome, porque eles não têm mais como se expressar, eles não sabem mais. Mas ali tem um incômodo, é uma roupa que tá, alguma coisa ali que ele não sabe. Ah, etiqueta, corta aqui, por favor, cuidadora, que está me atrapalhando. Ele não vai fazer isso. Então a gente tem que descobrir qual é esse desconforto. E nessa idosa foi a mesma coisa. Então, quando você entra na casa do utente, você tem que ter. É isso que eu trago para a formação. Esse olhar 360 que você tem que ter na casa. Não pode ter só foco no utente, gente, que a gente não vai. Por isso que não adianta eu fazer uma formação para a pessoa saber só o que vai fazer com o utente. Ela não vai lidar só com o utente. Aí eu volto para aquele tampar o sol com a peneira. Eu tenho que mostrar para ela o 360, inclusive a parte de ciúme que pode acontecer. Tá? Então, como que eu vou tratar esse utente quando é um casal? Como que eu vou. Minha roupa, como vai ser? A minha forma de falar? A gente está falando de pessoas muito. Eu não vou falar assim, mas assim, muito conservadoras, os Sim, portugueses. muito mais rígida. Principalmente com 80, 60, 70 anos. Esquece. Então é uma outra postura. Então você tem que ter cuidado com isso e perceber que a casa que você está, né? Qual é a demanda ali. A tendência das cuidadoras é que eu vejo muita até vou falar essa palavra, gente, vou usar aqui, uma imaturidade de levar para a pessoalidade essa rusga, essa reclamação, você não está vendo além. E quando você não vê além, você limita o teu atendimento, né? Então, com Dani, quem faz certeza, isso no atendimento, faz isso na vida. esse troca-troca vai continuar. Eu Na também já vida. fui Na trabalhar vida. numa casa que antes de mim, tinham passado umas 20 que não ficaram. Aí eu falei, por que eu permaneci? Porque eu fiquei lá uns 2 anos. Falei, por que eu permaneci? O que eu tive de diferente dessas meninas que não ficaram, né? Então, trago outra frase para vocês fazerem uma reflexão, que é tudo que a Madelon falou resumido, tá, gente? Não adianta apenas seguir o roteiro. Porque o que tem gente que cuidadora faz, né? A cuidadora chega no plantão, dá check, 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 dei banho, dei remédio, e levei pra passear, levei pra tomar sol, e já posso pegar minhas coisas embora, que acabou meu plantão. Se você ficar apegada só nisso aqui, vai ficar ruim pra você, né? Essa limitação. Então, não adianta não manifestar verdadeira disponibilidade para compreender. Você precisa ter empatia, compaixão e, principalmente, a Madelon deu aula de simpatia com essa senhora. Um sentimento piedoso para com a tragédia do outro. Quando eu falo tragédia, gente, não é ai, aconteceu. Não, às vezes aquilo para aquela senhora estava tão ruim, né, que virou uma tragédia. Se você vai com uma roupinha apertada, uma leg enfiada lá dentro, porque tem cuidadora que vai com decote e vai, né, muito maquiada, aquilo para ela se tornou entende? Então a gente nunca sabe como afeta o mundo do outro. Por isso um respeito, por isso um cuidado, por isso uma empatia. E como disse a Madelon, os idosos eles são mais rígidos, eles têm uma outra figura de mundo, eles vieram de uma outra geração. E também pegando a referência da Madelon, às vezes a pessoa tem demência, ela já está com interferências na comunicação. Quem vai ter que se apropriar dessa dinâmica, né, entre emissor e receptor é você.
Então, se Sem você dúvida. não olhar o todo, como a Madelon falou, dá esse giro de 360 e ver qual é o impedimento cognitivo dessa comunicação, qual é o impedimento emocional dessa comunicação, o que eu tenho que fazer aqui para dar uma dobra? Né? Qual é o. Agora, até nesse intercâmbio Portugal-Brasil, que ela falou da diferença das cuidadoras brasileiras e portuguesas, qual é a interferência sociocultural dessa dinâmica relacional, Muito né? Que está grande. E interferindo na minha formação, eu tenho que ter essa visão. Eu não posso passar por cima disso. Entende? Isso tem as suas diferenças. E uma outra parte que a gente tem que tomar cuidado com a relação de pai e utente. Tá? A gente não sabe o que passou ali. Aquela vida ali entre o utente, né? Entre o assistido e o familiar, aconteceu muita coisa que a gente não está a par e nem tem que estar. Então não vamos julgar falando, de novo, na comunidade, falando, verbalizando, porque o filho não vem ver, porque o filho não faz isso, porque o filho não faz aquilo outro. Gente, faz o seu da melhor forma possível. E também tenha compaixão com aquele filho, que ele tá dando aquilo que ele pode, você não sabe o que ele passou, você não sabe quem é aquela pessoa ali, e tudo bem, faz o seu, entende? Então Até a isso é gente, Madelon, importante. até a gente está dando o que pode com a consciência que tem. A gente também erra. Então por que eu vou apontar o dedo, né? Exatamente.